Olá, meus amigos e minhas amigas. Que bom estarmos de volta aqui com o nosso podcast e encontrar a todos vocês através do nosso canal no YouTube e através do Facebook também. Estamos com mais uma edição, mais um episódio da nossa série de podcasts, o Faxinal Pode Mais. É o podcast da cidade. E você sabe que aqui sempre temos assuntos pertinentes, importantes ao nosso dia a dia, temos situações sobre as quais a gente debate, a gente conversa, referentes exclusivamente à nossa cidade, ao nosso município. Tem personagens, tem pessoas que vêm para nos abrilhantar e para, claro, contribuir com o nosso bate-papo. E a sua participação é muito importante. Antes de mais nada, eu quero lembrar a todos vocês que a disponibilidade do nosso programa está no Facebook e também no nosso canal pelo YouTube. Bom, mas quem está comigo aqui hoje vai falar sobre um assunto que é muito importante, que fala da vida funcional dos nossos servidores públicos do município de Faxinal. E esse convite eu fiz, e ela aceitou de pronto, para a gente falar desse amparo todo que o sindicato pode dar aos servidores, desmistificar alguma coisa também que falam da situação de um sindicato, enfim, falarmos sobre o desenvolvimento do amparo ao funcionário público do município. Claro, vamos falar dos funcionários públicos do município de Faxinal. Então, vai ser uma entrevista, eu não tenho dúvidas, muito proveitosa. Quem está comigo é a presidente do Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Faxinal, que é a Silvia Justus. Tudo bem, Silvia? Tudo bem, e você, Gilson? Tudo tranquilo? Tudo, graças a Deus. Tudo que em ordem. Bom, um prazer ter você aqui conosco no nosso podcast, viu? Eu agradeço o convite, né? E a possibilidade de estar aqui falando um pouquinho do nosso sindicato. Você já tem acompanhado o nosso podcast, Ana? Sim, claro. Legal, né? Legal. Muito bom. Muito bom. É gostoso ter esse bate-papo, essa troca de informação e ver os assuntos, né, da nossa cidade. Isso, a gente já falou aqui, ó. Esse é o 5º programa da série. Então a gente já falou aqui sobre a história de Faxinal política, contada por personagens como o Dr. Moacir. Né? Nós falamos sobre artes marciais com o Carlos e Cataciana. Nós falamos de futebol com o senhor Azarias e com o professor Paulo Mendes. Nós falamos também de outros assuntos aí sempre importantes e pertinentes ao nosso dia a dia. Então eu fico muito feliz de ter você comigo aqui e com os nossos telespectadores do nosso podcast, porque é um assunto que, às vezes, ele causa assim, um debate. Porque você vai falar de sindicato. Às vezes as pessoas se remetem a sindicato como aquela coisa que, não, nós temos que criar aquela confusão para conseguir algo. Mas será que o sindicato dá a cobertura total ou que deveria por lei e até no trato ali para com os funcionários? Então esse convite é para isso, para a gente esclarecer, para a gente falar dos avanços, falar também dos nossos funcionários, isso. Que eu posso dizer assim que eu sou muito grato pela história vivida, pela convivência com os nossos funcionários. Você é funcionária do município, você é fonoaudióloga. Fonoaudióloga, 25 anos já. 25 anos, né? Estou umas das mais velhas de casa já, sou velha de casa. Que bom, velha nada, está na experiência da administração. Já passei bastante tempo, né? Tem bastante coisa para saber o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, como que funciona o trabalho. Você falando de funcionário público, né? Sim. Tem uma lenda, né? Vamos falar uma lenda, assim, que funcionário público, quando se fala, funcionário público, ninguém trabalha. Né? E não é bem assim, não né? é bem assim, não é bem assim. Bom, nós vamos explorar esse tema aqui em nosso programa. Também gostaria de ressaltar, como eu falava que hoje é o 5º programa, no 4º programa da nossa série, nós falamos sobre segurança pública. O Dr. Ricardo Mendes, nosso delegado, que esteve conosco, foi um sucesso também. Mas vamos lá. Silvia, diga. Eu queria que você falasse da história do sindicato em Faxinal, da composição, de toda essa situação. O sindicato foi criado, em que época, e nesse tempo todo, né? Como é que o sindicato tem se desenvolvido para amparar os funcionários? O nosso sindicato é bem antigo, né, Dilson? Ele começou lá atrás, né, ele tem até o nome do nosso salão lá, que é o... Nossa, agora você vai me pedir nome, é complicado. Sim. Eu não gravo nomes, mas o nosso sindicato tem mais de 35 anos, então ele vem se fortalecendo com o tempo, né, com os anos.
Foram muitas lutas, muitas batalhas, algumas a gente ganha, outras a gente perde, mas a gente nunca desiste, né? Hoje a gente tem um patrimônio muito bom, né? Um salão bem grande de eventos, a gente tem uma estrutura tanto de prédio quanto de estatuto, de leis, né? Muito bem organizado, muito bem arrumadinho. A gente tem um site do sindicato, as prestações de contas são tudo expostas. Então, hoje está bem arrumadinho, bem organizado. Mas são 30 e tralalá de tempo, né? Sim. Entre altos e baixos, entre organização, coisas que deram certo, coisas que não deram certo, mas que a gente vem aprendendo. Claro. Né? Eu estou no sindicato, Silvia, Sim. faz uns 20 anos que eu estou no sindicato como... Sindicalizada? Não, ou não? Como diretoria, né? Às vezes faz parte do corpo diretivo. faço parte do corpo diretivo. Não tive... como presidente, são 6 anos agora. Que na próxima gestão também, que o ano que vem a gente tem próxima eleição, e daí eu saio e entra outra pessoa no meu lugar. Mas eu venho fazendo parte do corpo ali, como secretária, como um fiscal, né? Há 20 anos, na verdade. Tem uma boa atuação, já Mas, conhece assim, os mecanismos. Como sindicalista, como contribuinte do sindicato, desde que entrei na prefeitura, 25 anos. Entendi. Tá? Então, O sindicato, pela informação que eu obtive, ele foi criado em Faxinal em 3/10 de 1989. Isso. É isso? Isso. Muito bem. Pelo Há seu 34 Campos, né? anos, então. Agora eu não lembro o primeiro nome dele, o seu Campos, que faleceu recentemente. Sim. Ele que fundou o sindicato. Que legal. Bom, a atividade de organização sindical, eu queria te perguntar assim, qual é a principal função do sindicato? Porque, veja, quando se fala de sindicato, as pessoas, nem todo mundo, é claro, né? Às vezes tem aquele olhar diferente, dizendo, poxa, o sindicato a gente tem que contribuir e paga, daí o pessoal está lá, daí gosta de reivindicar com uma bagunça, ou isso, aquilo. Para isso que nós queremos falar. Qual é a principal função do sindicato? Como é que se desempenha hoje? Quando a gente fala assim, sindicato, as pessoas veem na mente da pessoa, a primeira coisa o quê? Reivindicação, luta, greve, ser contra, ser oposição, sempre oposição. Nós, dentro do nosso sindicato, do Sindserv, dos funcionários públicos, a gente nunca teve essa política a gente sempre partiu para o lado do diálogo, né? Qual que é a função do sindicato? A função do sindicato é reivindicar os direitos, claro, preservar os direitos do funcionário, né? Lutar pelos seus direitos, o que está na lei, mas também cobrar os deveres, né? Claro. Porque nem sempre é só direitos. O funcionário não tem só direito, a gente tem os nossos deveres que têm que ser cumpridos também. Então, tem que sair um pouco dessa mistificação de que sindicato é só direito. Nem sempre é só direitos, a gente tem os nossos deveres, né? Eu costumo brincar que a gente tem um estatuto, né? Que está ali todas as leis que regem os direitos e os deveres do funcionário. E eu costumo brincar que os direitos os funcionários sabem de cor, mas os deveres, as páginas é colada. Mas assim, a gente tem que estar lembrando, né? E trazendo. Então, nós não temos uma política muito de bater de frente, por exemplo, com o gestor, né? Sempre a gente parte para o diálogo. Eu acho que o diálogo é a melhor forma de negociação. Então, você às vezes não tem... É um negócio, né? Nós estabelecemos um negócio de empresa para empresa. Hoje, o nosso sindicato é uma empresa. A gente gira, em média, de 64 mil mês. Né? É muito dinheiro. Hoje a gente tem Unimed, hoje a gente tem o Plano Aliança, hoje a gente tem convênio com as farmácias, hoje nós temos convênios com o Vale Gás, por exemplo. Então, claro que o sindicalista ele paga uma mensalidade, mas dessa mensalidade ele tem direito a usar o salão de eventos, para uma festa, para um aniversário, para um casamento. Ele tem sorteio de cesta básica por mês. Ele tem o sorteio do Vale Gás, a gente paga o Plano Aliança do gestor, do gestor da carta, no caso, né, do titular, ele só paga dos filiados. Hoje a gente tem uma carta muito boa da Unimed. Então, são programas, são acordos, são convênios que fortalecem, né? É uma empresa. Sim. E claro que essa empresa vai trabalhar com uma outra empresa que é a prefeitura.
As pessoas confundem às vezes e acham que o sindicato é da prefeitura. O sindicato não é da prefeitura. Ele é dos funcionários que são sindicalizados. Nem todos, infelizmente, nem todos os nossos funcionários são sindicalizados. Hoje a gente tem aí 80%, é um número bom, mas ainda não temos 100% de adesão. Mas as lutas são sempre para todos, independente se ele é ou não filiado. Se a gente vai negociar uma reposição anual, que as pessoas confundem com aumento, não é um aumento. Não é reajuste. Não é reajuste, é uma reposição inflacionária. A gente não vai negociar só para quem é filiado. A gente vai negociar para todo mundo, né? E uma coisa que eu queria deixar bem clara aqui também, Edilson, que a gente não recebe salário para ser presidente, para ser tesoureiro, para ser diretor, para ser secretário. Não tem salário. Tá? As pessoas confundem. Eles perguntam para mim, quanto você ganha para ser presidente do sindicato? Nossa, deve ganhar uma granona para ser presidente. Não, a gente não ganha salário. A gente paga mensalidade como qualquer outro filiado. Né? Mas tem que ter alguém para gerir aquilo lá, que é uma empresa. Claro, com certeza. Mas essa disponibilidade, na questão funcional, por exemplo, quem faz parte do corpo diretivo? Então, hoje tem uma lei, né, dentro que diz assim, que o presidente do sindicato e mais 2 membros da diretoria, ou tesoureiro, ou o primeiro secretário, ele é dispensado das funções públicas, né? Como eu sou fonoaudióloga, por exemplo, eu poderia me afastar do cargo de fonoaudióloga, permaneceria com o meu salário de fonoaudióloga e ia trabalhar no sindicato. Mas como eu não tenho outra fonoaudióloga dentro do município concursada, eu não tinha como eu deixar o setor. Então, eu permaneço como fonoaudióloga e entre um horário vago ou outro, né? Eu estou lá no sindicato. As duas coisas. Concilio. E aí eu tenho o Faísca, né? Que é o Vaurisney, que é o meu tesoureiro, que fica para mim lá na prefeitura, lá no sindicato direto, que é o que resolve as coisas de imediato quando eu não estou lá. Né? Mas para negociação com o prefeito, para negociar, para ir no RH, isso eu. Eu tenho que disponibilizar de um horário para ir lá. Claro. Bom, antes de mais nada, quero reforçar aqui o meu carinho, a minha gratidão e o meu respeito a todos os servidores do município de Faxinal, sindicalizados ou não. Nós temos também outra situação, Silvia, por exemplo, reivindicações dos professores hoje em Faxinal. Antes, e eu me lembro, não eram os professores sindicalizados no âmbito estadual. Tem um sindicato específico para os professores, né, que atendem, tem uma abrangência estadual, enfim. E depois houve uma migração de muitos funcionários públicos do município de Faxinal, da área da educação, os educadores, para esse sindicato. Foi isso que aconteceu? Tem alguns ainda que são sindicalizados com o quadro geral? Como é que é? Na verdade, assim, são 2 estatutos separados, né? Nós temos o Estatuto Geral, dos servidores do quadro geral, e nós temos o Estatuto específico do magistério. Sim. O magistério hoje, os professores, né, não é todos os funcionários da educação, né, porque a educação ela se divide em pessoal da secretaria, tem o pessoal da limpeza, tem os motoristas, né? Mas a APP, que é o Sindicato dos Professores, ela é para o educador, professor. Entendi. Ela não pega esses outros profissionais que estão ligados à educação. E a gente teve esse desmembramento, porque na época a gente estava fazendo uma recomposição no Estatuto dos Servidores do Quadro Geral, e eles queriam também fazer do magistério, e a gente não conseguiu conciliar as duas coisas. Então, eles preferiram partir para um outro sindicato que tratasse do assunto deles. Então, é justo também, eles entendem, né, que eles entendem mais essa área do que eu até. Então, a gente ficou com o quadro geral. Porém, temos servidores, temos professores que estão no nosso quadro por conta dos benefícios. Unimed, Plano Aliança, poder usar o salão de festa, porque a APP ela não tem um prédio próprio, né? Em Faxinal. Em Faxinal. Entendi. Mas a conversa é tranquila, né? A gente conversa, os a gente interesses troca... são os mesmos. São os mesmos, a gente conversa, troca figurinhas. Principalmente quando é reposição, a gente tenta negociar junto, né? Para nenhuma classe ficar desfavorecida, né? Sim, e o meu respeito também, o meu carinho a todos os educadores em Faxinal. Tanto a educação infantil, fundamental, ensino médio, superior, enfim, todos os nossos educadores, né? Que ajudam em muito
o nosso país a crescer, os faxinalenses não são diferentes. Bom, o sindicato tem essa representatividade, que é muito importante, e que cada funcionário possa buscar no sindicato o apoio. E esse apoio jurídico também, por exemplo, além da discussão coletiva que se tem as questões individuais de cada funcionário. Como é que é tratado isso do sindicato? Nós temos um representante jurídico, né? Nós temos o advogado do sindicato, né? Que não é de faxinal, porque eu optei por não contratar um advogado de faxinal. Então, nosso advogado é de Londrina, né? E quando a gente tem alguma demanda, alguma coisa que é particular, a gente aciona o nosso advogado. E mesmo para as ações, assim, alguma dúvida, algumas coisas, alguns decretos, algumas portarias que saem da prefeitura, para a gente não ficar desamparado, a gente aciona o nosso advogado para tirar algumas dúvidas, né? Então, hoje, o nosso advogado, o doutor Paulo Minicoski, inclusive, ele é filho de faxinal, mas mora em Londrina há muitos anos, né? Ele é filho de faxinal. E não é só questão jurídica, né? São as condições de trabalho também. Passa esse tipo de debate, ou seja, essa reivindicação também dos nossos servidores? Sempre. A gente está hoje, atualmente, a gente tem um espaço, né? Eu vou te dizer assim, uma liberdade que aos anos atrás a gente não tinha. Então, hoje, assim, com muita conversa, né, com muito diálogo, por a gente ter um sindicato que não é aquela coisa de bater de frente, sabe? Aquele sindicato que negocia. Hoje nós temos acesso ao RH, por exemplo. Então, hoje eu posso entrar no RH a hora que eu quiser. Que bom. Eu tenho a porta aberta lá, entendeu? E quando eles têm alguma dúvida também, eles nos acionam. Olha, eu estou com um problema com um servidor assim, com muita falta, com licença. Você pode intermediar, a gente não está conseguindo. Porque a gente tem uma orientação do Tribunal de Contas quanto a férias, né? Antigamente os funcionários não gostavam de tirar férias e nem licença, porque eles queriam receber na aposentadoria. Então, eles iam juntando aquilo. E o Tribunal de Contas veio e deu uma notificada no município. Daí o RH sempre fala assim, olha, eu não estou conseguindo fazer com que fulano tire férias. Será que o sindicato pode intermediar essa conversa? Então, a gente entra para fazer essa mediação, né? E negociar e conversar com o... Porque, às vezes, quando vem da prefeitura, o funcionário acha que é uma imposição. E quando a gente entra e explica, ele já ameniza, né? Mas a grande maioria tem esse direito e tem essa vontade, né? Sim. Aliás, tem muita... Qualquer lugar que você vai, faxinal não deve ser diferente, as pessoas sempre reivindicam o seu descanso, que precisa ter, né? E precisa as ter, licenças, né? Também, né? Eu espero que tudo esteja contente, que as coisas possam estar acontecendo. Porque se não tiver, o sindicato entra nessa também. Com certeza, como a gente já entrou em várias situações. A gente tem algumas precatórias, a gente tem algumas demandas, né? Nem sempre é só de flores, né? A gente tem umas discussõezinhas às vezes. Tenta negociar da melhor forma, politicamente, tenta negociar, conversar. Quando a gente vê que não dá certo, aí nós temos que entrar com uma ação judicial. E a relação com o legislativo também acontece? Na Casa de Leis do município, para poder, na representatividade, porque tem de se ter, né? Tem que se ter. Porque eles que vão aprovar as leis. Exatamente. Né? E a gente sempre, quando propõe uma lei, alguma coisa assim, quando a gente tem uma demanda que nós não concordamos, né? Por exemplo, um decreto que a gente não concorda, alguma coisa que a gente não concorda, nós vamos até o legislativo, né? Porque é uma forma que a gente tem deles também fazerem uma reivindicação, falarem nas reuniões do plenário, e tá, de uma forma ou outra, ajudando a gente na demanda, né? Para não virar uma ação judicial. Eu falo que eu prefiro muito mais uma boa conversa, sabe, do que gerar uma demanda judicial, porque isso é desgaste para todo mundo acaba perdendo. E o debate das ideias ele é importante para encontrar soluções, né? Então, por exemplo, eu me lembro, posso falar por mim, quando estive prefeito por 2 mandatos em Faxinal, sempre tivemos um bom relacionamento com o sindicato. Sim. E com os nossos funcionários. A gente debatia, a gente conversava, às vezes naquele dia a gente não conseguia chegar a um denominador comum, mas não passava mais que 1 ou 2 dias, a gente conversava e assentava a situação e poderia atender. Até porque é um direito do servidor, é uma obrigação do chefe do executivo para com o servidor, com o sindicato, uma boa relação, educação, bom trato. Porque assim a gente consegue obter o resultado necessário. Mas, assim, erros, Adilson, acontece.
Sim. Em todas as gestões, em todos os, né, os segmentos, acontecem os erros. O importante é negociar para poder consertar. Né? Então, assim, girou-se muitas, assim, a gente tem muitas precatórias, tem alguns funcionários que têm dinheiro para receber, de ações que nem era do gestor, nem foi do prefeito, não foi o prefeito que errou. Mas, às vezes, porque não tinha um sistema funcionando legal, às vezes o sistema falhou, porque é máquina, falha. Sim. Né? E aí vai se passando e não vê o erro. Então, quando o sindicato conseguiu entrar dentro do RH, a gente consegue fazer essa... E fazer com que o funcionário também se conscientize que ele tem que acompanhar a ficha funcional dele, que ele tem que saber onde ele está, que ele tem que entender do estatuto, que ele tem que entender que existe um plano de cargos e salários, né? Que, na época, se não é que eu estou fazendo... mas foi você que implantou para a gente a questão do plano de cargos e salários, que é uma forma de valorizar, é uma forma de pedir para o funcionário estudar. Senão ele fica acomodado. Né? Senão eu seria uma fonoaudióloga que estaria lá só com o meu diploma de fono ainda da faculdade. Eu não teria ido atrás de uma pós-graduação, não teria estado no mestrado, eu não teria... Você entendeu? Então é isso que a gente tenta incentivar dentro do funcionário. Isso vem crescendo, sabe? Mas o gestor, ele também tem que ter uma... Eu falo assim, que o prefeito, a assessoria do prefeito, o advogado do prefeito, ele tem que entender de gestão pública. Porque senão não tem como. Senão a coisa não caminha. Não. Como nós, enquanto sindicato, a gente também não pode só pedir, eu quero que pague o nosso merecimento. Gente, a gente sabe que lá atrás era de um jeito. Hoje a realidade do município é outra, que estava num ponto que seria impagável para o município. Não adianta eu querer cobrar uma coisa que futuramente vai comprometer todo o salário do funcionário, né? Então, a gente também tem que ter essa consciência. Não é porque eu sou sindicato via de duas mãos. Que eu não vou ver o lado do administrador. Eu tenho que olhar o lado do administrador também. Tem coisa que dá e tem coisa que não dá. Tá? E tem também os períodos de crise financeira. Exatamente. Enfim. Mas fato é que todo ano tem o ano de reposição, né? Tem. Por perdas inflacionárias. Isso. Todo ano. A nossa database é janeiro. Mas aí é outro acordo, já que a gente tem de anos isso. De muitos anos. Que janeiro é uma época muito difícil para a prefeitura pagar essa reposição de uma vez, né? Para a educação e para o quadro geral. Fica pesado, porque nós temos 13º, nós temos as férias da educação toda. Então, para a prefeitura fica muito oneroso, né? A gente sempre negocia que a data base é janeiro, mas normalmente o prefeito vai pagar lá por março, abril. O certo é pagar retroativo. Né? Claro. Certo é pagar desde janeiro, a gente divide, aí vai da negociação. Sempre. Parcela. Nós já fizemos muito isso. Muitas. E sempre, graças a Deus, tudo em dia. Mas assim, essa questão da relação, né, que é importante, na questão de reposição. Reposição é uma coisa, reajuste salarial é outra. É outra. Né? Totalmente diferente. Né? Como é que o sindicato se posiciona nisso? Então, a gente sempre, entre o prefeito X e entre o prefeito Y, em janeiro vai receber um ofício do sindicato. Então, a gente já sabe mais ou menos quanto que deu o índice, né? Que é aquele índice que dá do IPC, tem um índice lá que a gente calcula que são as perdas inflacionárias. Então, esse valor, ele varia de ano para ano. Tem ano que é 2, tem ano que é 3, tem ano que é 10, tem ano que é 11, né? Então, ele é uma margem. O prefeito é obrigado a pagar? É obrigado a pagar. Integralmente? Nem sempre. A lei também nem sempre. A verdade tem que ser dita, né? Nem sempre o prefeito precisa pagar. Mas a lei dá esse momento da flexibilização. Dá. Ou seja, você negociar. Negociar com ele. Olha, o índice deu 5%. Gente, a prefeitura não tem condições de dar os 5%. Fechamos em 3%? Nem para você e nem para nós? Nem zera e nem damos tudo? Eu posso dar 3%, beleza? Beleza, fechamos. Você vai dar 3% integral de uma vez só? Vou. A partir de quando? De tal data. Beleza, está negociado, está fechado. Né? O da educação funciona diferente, porque tem um piso. Sim. Tá? Então, eles têm um piso nacional da educação. Nenhum professor pode ganhar menos que o piso. Então, normalmente, o prefeito iguala o piso e o decorrer da carreira deles é uma progressão diferente da nossa.
do nosso plano. Então, às vezes, o prefeito dá junto com o reajuste, às vezes ele vai dando depois, mais para frente. E isso é uma negociação que eu não entendo muito bem, então não posso te falar. Tá? Não, é claro que você não vai falar sobre a educação, porque tem o sindicato. Deles. Né? Mas a nossa, por exemplo, é uma progressão automática. Então, dá o reajuste. Independente do índice, a gente negocia. Tem vezes que dá cheio, tem vezes que não dá cheio. Depende de como as condições financeiras estão. E a progressão dentro da tabela é cada 2 anos, automaticamente. O funcionário fez 2 anos, pula de casa, faz 2 anos, pula de casa. Né? Isso foi no tempo do nosso estatuto. Esse foi. E está funcionando até hoje. Que bom, certinho. Que bom. Da educação, não vamos entrar no mérito aqui, mas nós tivemos aí notícias negativas do ponto de vista de conflitos e tal, e que eu espero que tenham sido resolvidos, né? E quem sabe a gente não traz alguém do sindicato também, dos professores, para vir falar aqui sobre esse assunto. Seria interessante, tá? E que a gente possa tratar também especificamente sobre o servidor público municipal da área de educação. Isso. Mas, enfim, voltando a falar aí sobre a questão funcional e o que norteia todo o desenvolvimento da função, que é o estatuto, o estatuto do servidor. Isso. Eu me lembro, por exemplo, em 2009, quando nós começamos a nossa jornada administrativa, eu comecei, quando eu estava prefeito, nós tínhamos um estatuto que vinha da gestão anterior e ainda precisava de ajustes. E nós nos reunimos com todos vocês, foi criada uma comissão entre os funcionários, né, o sindicato, aqueles que... E, claro, eu também participei, que a gente pudesse discutir esses avanços que precisava, por exemplo, essa questão do merecimento, que precisava ser automático, e tantas outras situações, né? E tudo isso aconteceu. Creio que final de 2009... A gente efetivou, ele começou a entrar em vigor em janeiro de 2013. Isso mesmo. Tá. Mas desde 2009 até 2013 a gente ficou nesse estudo, porque ele é grande, são 200 e poucos artigos. Sim. E a gente tinha que buscar muitas leis antigas que foram revogadas e tinha que trazer para o estatuto. E agora, atualmente, ele já está defasado de novo. Então, isso que eu queria perguntar para você. O estatuto hoje... Porque, veja, nós estamos falando de coisa aí de 10, 12 anos atrás. O mundo mudou demais. Sim. A tecnologia, o trabalho, a função, os direitos, os deveres. Então, me diga uma coisa. O estatuto nosso do servidor hoje carece de avanço, carece de mudança? Carece. Tem muitos pontos que a gente precisa mudar. Algumas coisas, em 2019, a gente fez algumas pontuações, algumas alterações, por conta da orientação do Tribunal de Contas. Eles vieram aqui e pediram para a gente fazer algumas alterações. E, na época, quem acompanhou junto comigo foi a advogada que faz parte. Ela é advogada da prefeitura, mas ela faz parte da diretoria, que é a doutora Suzane. Ela também estava presente nesse dia. E eles fizeram várias pontuações. Então, a gente teve que fazer umas alterações de urgência. Mas hoje a gente precisa passar um pente fino no nosso estatuto de novo. Entendi. Porque tem coisas que... Redação, questões questões de leis que foram mudadas, de coisas que a gente, como a gente entrou dentro do RH agora, que a gente viu que não funciona, que apesar de estar no estatuto, mas não funciona, então a gente tem que alterar, né? Então, férias, questões de férias, tem coisa que deve ser incluída e tem coisa que tem que ser retirada. Deixa eu fazer uma pergunta, por exemplo, na área de saúde, o piso da enfermagem. Um tema bastante debatido por todo o Brasil, muita discussão. Eu me lembro que até a gente conversou naquela ocasião, né? Sim. E o que eu pude ajudar, a gente pôde, através até da minha esposa que trabalha na secretaria. Ela que me deu a luz, na verdade. A Anne. E ela, inclusive, ela coordena toda a questão do piso da enfermagem, da relação entre a Secretaria de Estado de Saúde com os enfermeiros, as classes, enfim, o CONASEMES também. Então, porque assim... quando se fala de piso, todo mundo quer ganhar piso. E a grande maioria dos funcionários tem um piso, né, de profissionais. Fono tem um piso, farmacêutico tem outro piso. Tá. Mas o nosso plano de cargos e salários, Adilson, ele é o melhor plano da região nossa aqui. Tanto que a gente tem Ortigueira que me liga, Cruz Maltina me liga, Marilândia me liga, porque eles querem se filiar com a gente. Entendi. E para a gente fazer a representação deles, eu não tenho como eu fazer isso. Então, a gente sempre orienta como que é o melhor caminho a seguir. Bom, piso para todos os funcionários é impagável, com o plano que a gente tem.
de cargos e salários, que é muito bom. A Faxinal tem um plano muito bom. Enfim, falando de enfermagem, é um plano que vem de uma lei federal. Né? Sim. Então, foi no auge do calor da pandemia que surgiu essa questão do plano. Aí, nós temos um plano de cargos e salários que é muito bom. E a minha, no começo, quando veio, eles queriam migrar. Os funcionários queriam todos migrar da enfermagem para o piso. Eu, particularmente, não deixei. Porque eu achei que eles iam perder no futuro. Né? Porque eu tenho uma visão daqui 5, 10, 15 anos. Eles viam agora. Agora ia ficar um salarião. Mas e amanhã? Quando esse piso vai subir? Né? Tanto que eles não teriam reposição anual. Eles iam ficar no valor do piso esse ano, se fosse assim. Então, o piso ele veio. E aí veio uma cartilha. Na época, a Anne me passou essa cartilha, me orientou como que era para eu fazer. Então, eu, enquanto sindicato, o sindicato fez essa intermediação com os funcionários. Entendi. Hoje, os funcionários todos recebem o piso, ninguém fica fora do piso, mas estão dentro da tabela. Aqueles que não estão abaixo do piso, o governo federal manda um complemento. Não é da prefeitura, não é do estado. É o governo federal que manda o complemento salarial. Então, todo mês vem esse complemento. Aquele que está fora ganha o complemento. Então, mas eu fiz essa pergunta do piso porque eu queria exemplificar, porque nós temos o piso do magistério também. Tudo bem, o sindicato, não vamos entrar no assunto que é o assunto da APP, por exemplo, Uhum. mas todas essas mudanças, né, as demais classes lá, os enquadramentos. Hoje nós temos dentro Isso no nosso estatuto, que a gente criou lá atrás, que a gente formalizou ele lá em 2013, mas que hoje você diz que é bom e que atende, que é excelente, ele contempla, ele está ou Pra ele você precisa de ajustes? Precisa de ajustes, mas para você ter uma ideia, no plano vou falar de enfermagem, de piso. Os nossos enfermeiros, eles já estavam acima do piso, quando veio o piso. Por essa progressão. Não, Que vem? o inicial da tabela deles. Eu me formei hoje em enfermagem e eu vou trabalhar como enfermeira no município de Faxinal. A primeira casinha, primeiro dia, meu piso já era maior do que o piso nacional. Então, mas por conta desse plano de cargos e salários. Os únicos que hoje recebem reenquadramento são os técnicos e os auxiliares, que estão recebendo complemento. Os nossos enfermeiros todos estão muito acima do piso. Hoje. Muito acima do piso. Então, Entendi. Aí, outro quadro, do quadro geral, que recebe piso, são os agentes de edemias e os ACS. Porque eles não são estatutários. Eles são os únicos funcionários que podem ser CLT. E eles têm uma lei própria também. Então, eles recebem o piso nacional, que hoje é 2 salários mínimos. Que é um piso muito bom, por sinal. Mas se eu te fazer uma pergunta para você, assim, tem muita, eu converso com todo mundo, tal, tem muitos funcionários que às vezes querem trocar uma ideia comigo, conversar, por conta de toda essa relação que a gente tem, essa história, né? Alguns perguntam da situação de insalubridade, né, de periculosidade, de diária, por exemplo, para motorista, essas coisas, principalmente na área de saúde. Como é que é tratado isso no sindicato? Então, a gente tenta... É a política da boa vizinhança, né? A gente tenta sempre intermediar isso. Bom, insalubridade, a gente passou agora... Todos os funcionários passaram por uma avaliação do médico da saúde. Tá? Então, todo mundo fez uma perícia nova, porque o nosso laudo era muito antigo. Era um laudo... Nossa, acho que tinha 20 anos o laudo, né, técnico. Então, todos os funcionários passaram por essa perícia médica. Para quê? Para não usar... insalubridade para acertar salário, sabe? Então, assim, nós temos o quadro dos serviços gerais, que é uma coisa que o próximo prefeito vai ter que olhar essa classe, que eu digo, tá? Porque nós temos... vai fazer concurso na prefeitura? Bom, primeiro, para fazer concurso na prefeitura, o sindicato tem que avaliar. O sindicato tem que dar o aval. O prefeito acha que não. Tem que dar o aval. O sindicato vai falar assim, pode fazer o concurso. Não pode fazer o concurso. Porque senão a gente tem o direito de impugnar um edital, por exemplo. E quais são os fatores, por exemplo, que o sindicato não concordaria? É claro, cada situação, cada realidade... Hoje, por exemplo, nós temos funcionários da classe... Nosso estatuto, nosso plano de cargos e salários, ele é dividido em 3 classes. O nível superior, nível médio, o pessoal que é formado até o ensino médio, e o fundamental. Incompleto.
Aí eles falam assim, como assim? O que é fundamental? Do 1º ao 9º ano de formação, né, da escola. Sim. Então, o que é incompleto? É aquele que tem até a 4ª série, por exemplo, né? E a gente tem muito servidor ainda antigo que ele não fez, por exemplo, um EJA, não concluiu a escolaridade. Como a gente tem meninas nos serviços gerais que estão na 3ª faculdade. Entendeu? Só que o inicial da tabela deles hoje, porque como é uma lei, a gente não pode alterar a tabela, daí teria que entrar, daí seria um aumento salarial, né? Não seria uma reposição. A gente tem que melhorar, a gente tem funcionários lá que estão ganhando abaixo do salário mínimo. Mas também tem a questão do índice de gasto com o pessoal. Tá, mas daí o que acontece? A progressão da tabela ela vai ser em cima daquele salário que está lá inicial, né? Silvia, ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. Sim, aí o sindicato diz, ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. O que a prefeitura tem que fazer? Entrar com um evento paralelo e completar aquele salário mínimo, como a gente faz com o piso. Né? Completar porque ninguém pode ficar menos que o salário mínimo. Só que essa tabela toda ela tem que ser revista. E isso dá um impacto financeiro na prefeitura. E isso gera índice de gasto com o pessoal. Aumenta o índice, não posso fazer concurso. Então, são coisas que o próximo prefeito vai ter que rever. Como é que o sindicato avalia, por falar em índice, essa situação da relação dos servidores efetivos com os terceirizados? O Tribunal de Contas, ele dá essa liberdade, digamos assim, até legal, a contratação, para alguns cargos, não são todos, do ponto de vista de terceirização, mas que entra no índice de gasto com o pessoal também. Entra também. A gente não pode inferir muito, porque existem os cargos que são de confiança de todo prefeito tem seu Cargo time. Em comissão. Então ele entra para trabalhar. Só que hoje nós estamos com muitos déficits de funcionários. Então hoje a gente não tem motorista da saúde, hoje nós não temos serviços gerais, está defasado. Hoje, para se ter uma ideia, hoje é saúde. Vamos falar de saúde, que é onde eu estou lotada hoje. O agendamento, por exemplo, ele funciona 100% com contrato. Terceirizados. Recepção de UBS, todos terceirizados. A prefeitura, dentro da prefeitura, a grande maioria terceirizado. Não tem demanda, precisa fazer o concurso. Só que isso aumenta o índice. Eu faço terceirização, eu contrato, mas entra no índice. Aí não posso fazer concurso. Como que eu faço concurso? Tenho que mandar todo o terceirizado embora. Se eu mandar todo o terceirizado embora, eu paro a prefeitura. Nós estamos numa sinuca de bico, eu digo assim. Mas é que assim, né? Na minha opinião, daí, se tivesse um acompanhamento anual dos últimos anos nessa situação e equilibrando a questão do índice de gasto com o pessoal, né? Porque a gestão tem muito disso. Vem um inchaço. Contratação, e daí as coisas ficam, do ponto de vista legal, engessadas. Exatamente. Então, a saída, sem dúvida alguma, é o concurso público. Hoje é o concurso público. Você obedece extremamente à lei, você cria oportunidade para a estabilidade de quem procura, né, no serviço público, oportunidade de trabalho, obviamente, e, consequentemente, servir a comunidade. A gente teve que fazer alguns PSS, por exemplo. Porque senão a gente não tinha como trabalhar. A fisioterapia ia ficar com uma fisioterapeuta para atender a demanda toda, porque hoje a gente tem uma concursada. O setor de fono tem eu só. E eu estou lá porque eu poderia estar no sindicato, mas não, estou lá porque não tem. Agora a gente conseguiu fazer um PSS. Contratamos a parte de fisioterapia, contratamos mais 2 fonos para poder suprir a demanda. Dentistas, nós estamos sem. Foram aposentando, foram pedir a conta. Né? Então, a gente precisa dos profissionais. Tem algum contato com o sindicato? Eu me lembro que a gente fazia esse contato, por exemplo, das pessoas que estavam na iminência de se aposentar ou até já estavam com o período aceitável para aposentadoria. A gente fez muito isso. A gente faz, eles fazem até hoje. Existe esse contato? Existe. O sindicato age dessa forma também? Age, a gente age nessa comunicação. Isso. Porque você sabe que agora... Mediação. Essa mediação. E existe agora uma lei que é do Tribunal dos grandão lá da Justiça, né, do Tribunal da Justiça, que funcionário público pode se aposentar. A compulsória não é mais com 70 anos. A compulsória agora é com 75. Então mudou a legislação, né? Mudou. Então a gente tem que rever isso. Então a gente tem funcionários que quis se aposentar até antes dessa idade.
Mas a gente tem funcionário que prefere trabalhar. E a gente está... o sindicato intermediou isso. Foi atrás, foi buscando... A gente sempre tem que apresentar uma lei para eles. Olha, é assim que funciona agora. Por isso que tem que mudar o estatuto. Então, esse estatuto que a gente está falando dele aqui, lá na gestão anterior ao meu primeiro mandato, ele começou... 2007. Primeiro 2006. 2006, 2007. Depois, quando eu estive prefeito, foi no primeiro mandato, 2009. E nós começamos a tratar ele já com uma comissão montada, que em 2013 foi formalizado. Para aquele momento, era o supriu, e inclusive ele suprindo até hoje. Sim, foi uma alegria geral, né? Porque a gente mexeu não só na questão de leis, como a gente mexeu nas tabelas. Isso, no plano de salários. Isso que eu quero falar. Tem muita gente que fala, mas eu não consegui meu avanço, mas eu não consegui o meu merecimento também. Como é que funciona isso? Porque existe a lei, né? Sim, claro. E como ele ficou, mas tem o estatuto para isso. Como ele ficou, a gente teve que fazer uma alteração quanto ao merecimento, por exemplo. E o último que foi dado foi em 2014. Quando você saiu? Eu saí em 2016. 17 foi o último merecimento que a gente teve. Depois disso, não tivemos mais e a gente vem negociando desde então o merecimento. Os outros benefícios, como salário sempre em dia, então dentro do mês, pago todo dia 30. Todas as nossas reposições a gente teve. Claro, não tivemos retroativos. A gente teve, assim, depois teve meses... A data base de janeiro. E às vezes essa data base se estendeu para junho, agosto, setembro. Se alguns funcionários falam até 6 meses, 8 meses. Até 8 meses a gente teve. Recebemos. Mas não, com atraso. Com atraso, e daí, claro que isso teve percas, né? Mas melhor receber do que não receber nada. Mas daí o sindicato poderia acionar judicialmente o município ou não? Não. Porque a gente já entrou contra isso uma vez e a gente perdeu a causa 2 vezes. Então a gente ficou meio... Recuamos um pouquinho. Mas assim, as conversas sempre foram muito boas, né, nesse sentido. A gente tinha negociado e acaba recebendo, né? Melhor do que entrar com uma demanda. Mas a gente tem outras questões, como férias, né, que foram uns decretos meio loucos aí. Tem muita coisa represada? Tem. Tem? Tem algumas coisas assim meio... É difícil a conversa, né? Entendi. Porque a gente sempre tenta negociar por intermediários. E às vezes não dá muito certo. Às vezes tem que ser com o dono da boiada, que eu falo, né? O gestor, o chefe do executivo. Tem que sentar e explicar para ele. Às vezes fica mais difícil. Essa via de 2 mãos, o entendimento também da responsabilidade administrativa, jurídica do prefeito ou da prefeita, nós estamos falando de modo geral aqui, né? E dos servidores, na sua representatividade. E tem que ter muita boa vontade do sindicato também, porque assim, para você se formar um sindicato, o funcionário ele tem que entender que ele vai para lá, que ele não vai receber salário, primeiro. Não tem benefício nenhum. A gente só tem... É dor de cabeça, na verdade. A gente ganha benefício. Não, a gente ganha dor de cabeça, né? A gente foi até, por exemplo, Mauá da Serra. O prefeito Hermes, ele deu todo o aval. Como você fez para nós outra vez? Olha, vamos montar. Isso. Quem sabe são vocês. Eles não conseguiram montar o sindicato. Eles não conseguiram formar a diretoria do sindicato. Então, isso é complexo mesmo. Você tem que ter muita força, vontade. E entender que eu costumo falar para os meninos lá agora, gente, a gente tem que começar a pôr gente nova, porque nós estamos se aposentando. Daqui a pouco aposenta eu, aposento o Vaurisney, aposento, né? E quem vai tomar conta desse patrimônio todo? Porque é um patrimônio grande. Silvia, outra pergunta. Tem chegado, assim, sempre nos comentários que a gente encontra e tal, situações de qualificações dos profissionais. O sindicato, como é que atua dessa forma? Porque a qualificação é tudo, né? Para atender o cidadão, em qualquer área. Bom, como é que está essa situação? Como é que o sindicato analisa isso? A gente recebe muita bronca, muito questionamento. Meu salário é baixo. Meu salário é baixo. Aí nós vamos estudar o salário do funcionário. E lá existe um plano de cargos e salários, certo? Dentro do plano de cargos e salários existem os avanços, tanto na horizontal quanto na vertical. Na horizontal, o tempo de serviço, e na vertical, escolaridade. É formação, é curso técnico, né? Então, eles vão avançando ali também. Então, a gente sempre costuma falar para o funcionário primeiro. Olha, gente, vocês têm que se qualificar. Vamos estudar, né? Vamos fazer uma faculdade, vamos fazer uma pós-graduação, que isso tudo soma no teu salário depois.
E daí soma porque a gente tem alguns benefícios, como decênio, nós temos o decênio, nós temos o adicional de final de carreira, nós temos o merecimento. Tudo isso, a gente costuma falar que são bônus no Olerite. E ele é refletido em cima do teu salário base. Então, a gente faz toda essa intermediação para o funcionário. A prefeitura tem lá no estatuto que pode dar uma bolsa, que pode custear algumas coisas para o funcionário que é carente. Não é obrigação da prefeitura. Mas a gente abriu essa margem que pode negociar. Então, assim, quanto a estágios, por exemplo, né, o funcionário que está estudando enfermagem. Eu estou estudando enfermagem, mas eu faço serviços gerais. Não está dentro da área. Tá, mas se você está se qualificando, se você quiser fazer um concurso amanhã dentro da prefeitura para enfermagem, você está estudando, né? E o estágio? Quem que intermedia? O sindicato. Entendi. Nós vamos lá, intermediamos e falamos, olha, fulano de tal tem direito... E a gente faz todo o pedido para o funcionário. É nós que fazemos esse meio de campo. Eu entendi. Não é obrigação e tal, mas veja bem. Toda empresa que se preze, seja pública ou privada, você tem que qualificar a sua mão de obra para atender bem. Exatamente. Então, por exemplo, na sua área de saúde, na área da educação, em qualquer outra área, né? Eu me lembro, por exemplo, que a gente trazia gente de fora, de renome nacional, para passar um tempo dando um curso, interagindo com novas ideias, com sugestões. O sindicato acompanha isso também e até como sugestão reivindica? Olha, a gente já fez algumas reivindicações, como sugestões, na verdade. A gente sugere. Vamos trazer um pessoal para trabalhar a questão de autoestima, né, de gestão, de atendimento ao público. Se fala tanto de atendimento humanizado hoje em dia. Então, vamos trazer profissionais que falam sobre isso. Mas o problema é que, como que para? Funcionário tem um problema sério. Eles não gostam de coisas fora do expediente. Para a gente fazer esse tipo de qualificação, a gente teria que... Para a educação, não. A educação para. E traz o profissional, porque conta como dia letivo para eles. Eles estão estudando, mas conta como dia letivo para eles. Eles podem mandar as crianças para casa. Nós não temos como parar, por exemplo, um posto de saúde para fazer um curso. Né? Por isso que tem que ter um número adequado de funcionários. Exatamente. Né? E qualificar terceirizado não é obrigação do município. Não. É de a empresa terceirizada. Mas, enfim, eu acho que é possível, na minha opinião, que você faça... claro, os serviços essenciais ali é uma dificuldade. Mas, se você tiver uma boa organização, consegue sim dar qualificação, na minha opinião. Mas outra coisa que eu queria perguntar para você aqui... Mas a gente pode, quanto à qualificação, a fornecer, por exemplo, por grupos. Isso, entendeu? É uma saída. É uma saída. Então, vamos dizer, eu vou qualificar agora o pessoal do RH. Então, hoje eu vou fazer um curso pessoal do RH. Então, eu parar o RH um dia, não vai ter problema, né? Exato. Então, vamos fazer uma questão de processamento processos administrativos, por exemplo, que é uma coisa que a gente tem dentro do município. Vamos fazer um curso hoje sobre processos administrativos, sobre o sistema e-social, né? Que hoje tudo é implantado dentro do e-social, como tem o e-SUS para a saúde, tem o e-social para a parte de gestão de RH. Então, vamos fazer hoje para RH. Então, mês que vem, daqui 2 meses, vamos fazer para tributação? Então, vamos pegar o pessoal da tributação. Eu acho que funcionaria. Funciona, organização. É a organização. Assim, na questão dos terceirizados, existe o terceirizado, a obrigação funcional dele é com a empresa contratada. Né? E o servidor do município, que a obrigação dele é com o município, e tem todo o regramento, no estatuto, enfim. Existe esse conflito na identificação? Vou dizer por que a minha pergunta. Porque tem pessoas que me perguntam e falam assim, poxa, Adilson, outro dia foram reclamar lá que o funcionário da prefeitura não fez isso, mas não é da terceirizada. Tem uma saída para isso? Porque, no meu entendimento, é a identificação. Que deveria ser uma exigência do município para com a empresa. Essas reclamações não chegam até o sindicato, né? Não chegam para nós. E a gente tem um bom convívio. Fala bem a verdade, assim. Enquanto funcionária, tá? Sem falar de sindicato. Eu trabalho com vários terceirizados. E a gente trabalha bem junto. Não faz essa diferença. Eu sou estatutário, você Não, mas a população, na visão do povo. Eu acho. Da população que recebe o serviço. Eu acho que teria que ter uma identificação. Isso. Um uniforme, Essa por exemplo. Essa é a minha pergunta. Teria que ter um crachá,
um uniforme que diferenciasse quem é estatutário, quem é funcionário público efetivo, de quem é contratado por uma empresa. Eu acho que teria que ter essa identificação visual, entendeu? Entendi. Bom, para não ter essa confusão da população, tá? É a população, não estou falando entre os servidores, não, a população. E claro, tem servidor também que daí reclama, porque ele é cobrado. E dele fala, não, mas não fui eu, foi da terceirizada. Uma cobrança que chega muito para a gente é o seguinte, eles falam assim, já aconteceu. Nossa, eu sou efetivo e fulano entrou como PSS, por exemplo, e paga mais para o PSS do que para nós que somos efetivos. Mas é um contrato temporário, existem outras coisas, às vezes entra por uma empresa, né? Tem outras questões que estão em jogo, outros direitos que a gente tem que eles não vão gozar. E também depende da qualificação, né? Digo assim, na qualificação da graduação. Sim. Pela qual ele foi contratado. Mas nós temos motoristas, por exemplo, que recebem mais que são na empresa do que aqueles que são terceirizados do que os que estão em concurso. Pois é. E tem-se também a discussão em cima de motoristas que estão na terceirizada que não recebem, por exemplo, diária para custear a sua alimentação. Porque é da empresa, né? Da empresa, então. Mas aí é outra questão que se discute, a questão de gestão financeira com a empresa, né? Isso. De contrato e tal. Então, uma coisa que a gente conseguiu na pandemia, por exemplo, que é a questão da cesta básica. A gente ficou meio travado com questões de reposição, tinha a lei 173, né? Que o Alexandre de Moraes deu uma segurada com questões de gasto. Então, e nós ficamos com alguns funcionários que ficaram muito ruim a situação deles. O que a gente fez? O que a gente propôs? O sindicato propôs para a prefeitura que se fosse fornecida uma cesta básica. Então, aquele funcionário que recebia, por exemplo, hoje o valor está assim, quem recebe até 1.990 tem direito a uma cesta básica para complementação, né? Para não perder muito e tal. Então, como a gente não pode mexer nesses salários mínimos aí agora, a gente faz esse complemento com a cesta básica. Isso a gente já fazia antes também. Foi uma reivindicação do sindicato, sabe? Fazia numa parte de assistencialismo, da parte da assistência social. Agora não, agora é uma coisa do sindicato. O sindicato que distribui. O sindicato que distribui? O prefeito repassa para o sindicato essa cesta básica. Entendi. E a gente distribui para porque eu me lembro que tinha uma relação de funcionários que precisavam dessa forma e a gente fazia o enquadramento e atendia, assim. Bom, mas assim, duas situações para a gente chegar na parte final aqui. Você vê como é que o bate-papo é legal? Flui, né? Flui, né? Então, duas situações. A questão do estatuto, então... Precisa reformular. Eu acredito que precisa ser reformulado, né? Que a gente precisa garantir o que é bom, melhorar o que precisa ser melhorado, mas precisa avançar, é isso? Isso. E não é uma coisa que vai fazer rápido, Adilson. Ele demanda de tempo. Essa comissão que for formada, que vai ter que ser formada, ela vai ter que ter membros do sindicato, os advogados, né? Tanto da parte do sindicato quanto da parte da gestão. Não pode ser uma coisa partir do sindicato só. Né? Tem que vir de ambos os lados. É em conjunto, né? Conjunto. E demanda tempo. Então, às vezes, vai ter que se dispor de um funcionário, né? A gente tem que sentar e fazer isso com muita cautela. Exatamente. Bom, e a outra situação é a seguinte, então, que o sindicato continua com suas atividades, atendendo, ouvindo e dando um amparo a todos os servidores, né? Graças a Deus, né? A gente está lá e a gente tem essa liberdade. Eles têm uma certa confiança, né? Da gente poder ter essa liberdade de chegar. E uma coisa que é muito importante. Quantos componentes tem o sindicato mesmo, perdão? De membros do sindicato sindicalizados. Hoje a gente está com 129. 129. Né? E assim, a gente teve um incêndio, né? Você não sei se ficou sabendo. Sim, claro. Nós tivemos um incêndio, então o nosso prédio foi interditado por conta disso, né? E agora a gente está fazendo toda uma reforma. Então, acho que até agosto aí a gente volta com as atividades totais. Atividade de reunião. Atividade de reunião, também de festa. Alguns benefícios a gente teve que cortar, né? Por exemplo, a gente dá um kitzinho de cabelo, de salão, que eles adoram. Um kitzinho, assim, um vale salão por mês para todos os sindicalizados. E a gente teve que cortar por um tempo aí para poder ter verba para poder pagar o prejuízo que eu tive com o pessoal do teatro que estava alugando, né? O salão na época, que o problema foi nosso, não foi deles. Então a gente teve que arcar aí com 45 mil reais de despesa, né? Que está sendo feita a reforma. Já pagamos lá. agora. Que bom, parabéns. Mas Silvia, para encerrar, eu quero dizer o seguinte, que eu fico muito feliz de fazer parte dessa história
né? E sei muito bem da função do sindicato, ainda mais o sindicato de faxinal, que historicamente tem esse trabalho de representatividade muito forte, muito presente e muito resolutivo para com os funcionários. Eu tenho um carinho todo especial pelos servidores também, numa parceria que tivemos, nós pudemos avançar muito e eu entendo que sempre o avanço tem que acontecer. Então eu quero parabenizar você, a todo o corpo diretivo e, por consequência, mandar o meu abraço a todos os servidores, sindicalizados ou não, ou aqueles também sindicalizados aos outros sindicatos, como a gente falava da área da educação. Isso. E que todos tenham sempre prosperidade, porque a população depende muito desse trabalho, depende muito da missão do servidor. E o servidor, então, ele tem que ser, no mínimo, bem tratado. É com a educação, é com a boa remuneração, é com os seus direitos. Isso eu entendo e acredito, coloco isso como missão sempre no pensamento, viu? Então leve esse recado e muito obrigado. Assim, o funcionário, ele gosta de ser... Assim, não é que a gente está exigindo as coisas, é só que respeite, né? O sindicato cobra isso. O respeito quanto ao funcionário que está ali. Então o gestor tem que ter respeito, tem que entender, né? Tem que aceitar. Agora a gente está com a gente teve que baixar um decreto, notificação lá, que não se pode remanejar funcionário, por exemplo, 6 meses antes da eleição e nem 6 meses após a eleição. Então nós estamos num período aí meio congelado. Esse mês de julho, aliás, tem muito disso, né? Tem. Então a gente está parado, já começou antes. Aliás, muito disso eu quero explicar, que a questão da lei, inclusive tem legislação eleitoral que prevê isso. Isso, é a própria legislação eleitoral que já diz que não pode remanejar o funcionário efetivo, tá? É. O funcionário efetivo. Os comissionados, terceirizados, aí não diz respeito ao sindicato. Tomara que não aconteça. E outra coisa pode acontecer perseguição, isso, aquilo, porque tem o período eleitoral ainda em cima de administração. Isso é inadmissível. Pode acontecer. Mas olha, vocês têm os seus direitos. Tem o sindicato para isso. Não se curve, não. Procure o sindicato. Exatamente. E a gente tem de praxe também, que eu quero deixar assim marcado aqui, que você vai receber o convite, provavelmente. Depois que terem as comitivas lá, como que é que vocês falam? Nós vamos ter aí as convenções partidárias. Depois que fecha tem todas as convenções, fecha-se as chapas certinho, o sindicato convida todos os prefeitos, os candidatos a prefeitos, a terem um momento com os funcionários. Que é o momento que eles vão expor, né, o plano de trabalho dele para o servidor. Então, todos os candidatos, individualmente, a gente não chama todos no mesmo dia, né, porque já não é um debate. Não é um debate. É um bate-papo. É um bate-papo. Então, vai ter o seu dia, o dia do outro. Quem for candidato vai ter o seu dia após as convenções. Após as convenções. Agora nós estamos no momento pré-eleitoral. Mas só para encerrar, você tocou num ponto que eu queria aqui reforçar. Porque, infelizmente, pelo país afora, em faxinal também pode acontecer, tomara que não. Mas essa questão de pressão em cima de período eleitoral, o funcionário pode contar, né, com o sindicato na sua defesa jurídica. Porque ele tem os seus direitos. Tem os seus direitos. Não pode se sentir acuado, né? Porque existe isso. O prefeito que está na gestão, ele tenta acuar, perseguir, deslocar, né? E o sindicato está aqui para isso. Para defender. Para defender o funcionário nesse setor. Não, eu tenho a liberdade, né? Eu tenho o livre-arbítrio, né? De escolher o meu candidato, de querer... Claro, é um cidadão comum. Né? Claro que dentro do seu trabalho ele não pode se fazer manifestar. Política, né? Mas, assim, enquanto pessoa, ele é cidadão, ele pode optar pelo candidato que ele quiser, né? O que ele não pode é ser perseguido por isso dentro do seu setor de trabalho. Muito bem, isso é muito bom. Silvia, muito obrigado. Nada, obrigada a você. Que entrevista bacana, esclarecedora, eu entendo, porque nós falamos muito da parte técnica, né? Com o entendimento da Silvia, obviamente. Eu, com a minha experiência, quando estive prefeito, e no bom relacionamento que sempre tivemos, nos avanços que conquistamos, que perduram até hoje, que precisa acompanhar a atualidade, é bem verdade, mas que isso, se Deus quiser, as coisas vão melhorando, né? E leve meu abraço a todo o corpo diretivo e, por consequência, os nossos servidores. Eu levo. Será dado. Obrigado, Silvia. Obrigada a você. Pessoal, tá aí, ó, mais uma entrevista bacana sobre os servidores públicos do município de Faxinal, com a Silvia Jus, presidente do sindicato. Espero que a gente possa ter levado, principalmente aos servidores e à população de um modo geral, os esclarecimentos e que todos tenham tido aí um bom conhecimento, que às vezes os comentários são paralelos e nem sempre têm o conhecimento adequado.
Esse podcast é para isso, para que a gente possa esclarecer muitas coisas, para que a gente possa levar informações novas, para que a gente possa recordar situações que iniciaram toda a nossa trajetória em Faxinal como cidadãos, enfim, em todas as situações necessárias. É para isso que o nosso podcast existe e sempre vai acontecer, para falar sobre a nossa cidade, o nosso município, porque Faxinal pode mais sempre. Esse é o podcast da cidade. Obrigado, gente. Grande abraço e até o próximo programa.